Jeremias capítulo 13, o cinto e os odres. Assim me disse o Senhor, vai, e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, e que trazes sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, ao final de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que o escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios, para servi-los, e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Portanto, dize-lhes esta palavra, e assim diz o Senhor Deus de Israel: todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, porventura não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, e eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E lhes farei em pedaços atirando uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor, não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que não os destrua. Escutai, e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. E, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha, humilhai-vos, e assentai-vos no chão. Porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém é que as abra, todo o Judá foi levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos, e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que se te deu, o rebanho da tua glória? Que dirás, quando ele te castigar porque os ensinaste a serem capitães, e chefes sobre ti? Porventura não te tomarão as dores, como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas saias, e os teus calcanhares sofrem violência. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Assim os espalharei como restolho, que passa com o vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim, e confiaste em mentiras. Assim também eu levantarei as tuas saias sobre o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Já vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo, ai de ti, Jerusalém. Até quando ainda não te purificarás? Jeremias capítulo 14, a seca e a oração. A palavra do Senhor, que veio a Jeremias, a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas, e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se, e cobrem as suas cabeças. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Porque até as servas no campo têm as suas crias, e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, e Redentor seu no tempo da angústia, por que séres como um estrangeiro na terra e como viandante que se retira a passar a noite? Por que séres como homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor, acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes, e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles, e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu,
Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, e não vereis espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, e adivinhação. E vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, e nem espada, nem fome haverá nesta terra, e a espada e a fome, serão consumidos esses profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepultem, tanto a eles, como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas. Porque derramarei sobre eles a sua maldade. Percorrem uma terra, que não conhecem. Portanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e, se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes. Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah! Senhor! Conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não desonres o trono da tua glória. Lembra-te, e não anules a tua aliança conosco. Porventura há, entre as vaidades dos gentios, alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus? Portanto em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias capítulo 15, Juízo inexorável. Disse-me, porém, o Senhor, e ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo, lança-os de diante da minha face, e saiam. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhes-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães, para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás, por isso estenderei a minha mão contra ti, e te destruirei, já estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra, já desfilei, e destruí o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares, trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens, fiz que caísse de repente sobre ela, e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma. Pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia, confundiu-se, e envergonhou-se, e os que ficarem dela entregarei à espada, diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem, de certo, no tempo da calamidade, e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces. Porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores, não me arrebates por tua longanimidade, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário. Pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Sério tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto assim diz o Senhor, e se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes.